Olá, amigos da TV Viena, eu sou André Zanotti e esse é o programa Solução. O tema de hoje é Crianças e Adolescentes, como ser um bom pai para um bom aluno. Fique ligado que voltamos em instantes. Estamos começando mais um programa Solução com o tema Crianças e Adolescentes, como ser um bom pai para um bom aluno. Hoje eu trouxe aqui dois grandes convidados, pessoas extremamente especiais, que é a Jaqueline Santin. A Jaqueline Santin, ela é teóloga, pedagoga, faz hoje uma pós-graduação em psicopedagogia e é diretora do Colégio Comênios em Assis. Trouxe também o Rafael Ferreira da Silva, que é graduado em História e Geografia, também faz uma pós em Psicopedagogia e ele é diretor do Colégio Adventista aqui em Assis. Gostaria de cumprimentá-los em nome da TV Viena e já inicio com a primeira pergunta para o Rafael. Rafael, o que é ser um bom pai de um bom aluno? Os pais estão sabendo ser bons pais para bons alunos? André, primeiro um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Cada vez mais fica claro a importância de perceber a diferença entre ser pai de um filho e pai de um aluno, ou seja, uma criança em idade escolar. Ter um filho em idade escolar traz algumas dinâmicas diferentes para a família. Cito uma primeira diferença, um primeiro exemplo. Tarefa. Muitos pais procuram a escola procurando ajuda, por exemplo, em como fazer o filho realizar a tarefa. Então é importante entender a diferença entre essas duas situações. Ser pai de um bom aluno exige acompanhamento, exige disciplina, renúncia por parte dos pais, às vezes, com relação a tempo, exige uma atenção maior. Então, não é simples ser pai de um bom aluno, mas é possível. E cada vez mais fica claro que é possível. A senhora gostaria de complementar essa ideia? Sim, também quero agradecer, o convite de estar aqui com vocês. É um grande prazer estar aqui com vocês discutindo esse assunto tão relevante para a nossa sociedade e nos nossos dias hoje. Realmente, como o professor Rafael disse, até a rotina familiar muda, Os horários devem ser cumpridos, tem horário para ser cumprido com a escola, deve ser estabelecida algumas rotinas de estudo em casa também. Muda muito. O pai de um aluno e o pai de uma criança muda, mas é prazeroso. Chega a ser prazeroso porque os pais aprendem junto com essas crianças, não apenas conteúdos acadêmicos, mas toda uma dinâmica social e a abertura dessa criança para um mundo diferente daquele de casa. Jaqueline, eu vou te fazer uma pergunta, depois até gostaria que o Rafael complementasse, mas como é que está a expectativa dos pais em relação aos filhos? Às vezes parece que os pais têm expectativas para o futuro desse filho, que é às vezes maior do que ele mesmo tem em relação ao seu próprio futuro. Isso é verdade ou não? E essa expectativa, será que ela está acompanhada de todo o suporte necessário? É muito interessante porque até mesmo o comportamento da criança hoje, ela é recheada de uma certa expectativa da qual ela não é verdadeira. E por vezes nós patologizamos o comportamento da criança. Criança é criança e vai ser criança. E quando a gente olha para o nosso filho, a gente sente a nossa impotencialidade como gente. Porque a gente começa a ver os defeitos, começa a ver os nossos erros na vida dessa criança. A expectativa do pai tem se distorcido sim, porque nós estamos vivendo uma época da aparência. Então o erro não é muito aceitável. A gente não está aceitando muito o erro dos filhos, ou cobrindo ou negando, e essa expectativa acerca do futuro também ela está sendo um pouco mascarada. Nossos filhos têm potenciais? Tem um certo potencial que nós devemos estimular, mas de uma forma segura, sensata, verdadeira, realista. Eu tenho observado que boa parte dos pais, e é claro que não são todos, tem projetado as expectativas que desejavam para si na vida dos filhos. É muito comum observar, por exemplo, crianças que, além da escola, e da dinâmica que envolve a escola, elas
precisam fazer natação, violão, piano, inglês, informática. E é muito comum perceber que em nenhum momento foi perguntado a ela o que ela gostaria de fazer, qual é a aptidão que ela tem. Vamos pegar, por exemplo, o piano, que eu acho um instrumento trabalhoso. Se não tem aptidão, e se a criança está cheia dessas tarefas, ela vai ficar aborrecida, cansada, estressada, desmotivada, mas é a expectativa do pai. Ele gostaria de tocar piano, violão, ter feito inglês, né? Mas como vivia numa outra época, onde talvez precisou se dedicar ao trabalho, então ele não teve essas oportunidades. Então, também está ligado a uma coisa de orgulho. Eu me realizo como pai no meu filho. Isso gera uma expectativa que às vezes a criança não está habilitada a cumprir. Na verdade, ela nem está sendo treinada a corresponder a essa expectativa. Então gera frustração, pode gerar desgaste familiar, o pai se aborrece com o filho, sendo que na verdade a culpa é dele, não da criança. Cada vez mais a gente observa isso. Importante dizer também que a gente não busca nenhum tipo de rotulagem de generalização, né? São casos específicos, né? Jaqueline, recentemente foi relançado um livro que até ficou bastante famoso, que é em relação às crianças francesas, a educação das crianças francesas. E nesse livro fala, né, que as crianças francesas não fazem birra, não existe esse hiperativismo. E parece que os pais franceses também não são muito democráticos. O que é esse hiperativismo? O que é essa educação francesa? É o que falta para a gente? Uma das características da educação francesa, até citada, né, nesse livro, em alguns outros artigos e pesquisas, é a forma como o francês lida com esse hiperativismo da criança e como é desenvolvida a autoridade do pai dentro da casa. Se nós formos olhar para os Estados Unidos, do qual nossa influência vem de lá, e até mesmo um pouco da Espanha também está sendo inundado aqui, o hiperativismo é um problema biológico. Então, causa biológica, o remédio biológico. Aí é a onda, né, dos remédios aí, depois a gente vai falar também. Mas, para o francês, o hiperativismo é mais um problema social do que biológico. Então, como é que eu vou cuidar disso? Com aconselhamento familiar, com terapia. Então, o índice de hiperatividade detectado pelos franceses como é muito baixo diante daquilo que nós estamos vendo, exatamente pela forma como eles encaram os problemas. Quando a criança francesa nasce também, a autoridade paterna, ela existe, ela acontece. Não do pai, exatamente, mas da família. Há um acordo familiar de limites, de regras, de imposição, de autoridade sobre essa criança. Então, a gente percebe que tem algumas dinâmicas de lá que a gente poderia estar copiando para o nosso dia a dia aqui. Quando a gente pensa em democracia, um pai, uma família democrática, é importante a gente lembrar que é preciso que a pessoa esteja pronta para viver sob democracia. Então, até fazendo uma relação com o momento que vivemos, porque estamos vivendo tantos problemas? Porque não somos um país pronto para viver com a democracia. Estamos nos aprontando. Na França, eu penso que culturalmente as famílias entendem isso, que é preciso entrar com certa autoridade para ensinar a criança o caminho. Então, eu gosto do exemplo do professor Mário Sérgio Cortella, de que ele usa o seguinte exemplo. Uma criança chega no restaurante com os pais. Hoje, como é feito? Filho, o que você gostaria de comer? Ele aborda, inclusive, o tom, né, dessa fala. No passado, e não voltando ao passado para fazer igual, né, mas para ter essa referência. Como nossos pais faziam? Como a geração passada fazia? Vai comer isso. Porque entendia que aquilo era o melhor. Não há opção de uma outra coisa. Na França e em outros países, essa é a cultura. A família vai impor, vai colocar aquilo que é melhor. Por isso que diz que as crianças francesas não fazem birra. Porque desde pequena, é claro, ela vai sendo ensinada qual é o comportamento adequado. Não dá para deixar em aberto para uma criança, independente da idade, né, o que ela gostaria de fazer.
normalmente o que elas gostariam de fazer ainda não é aquilo que é adequado. Então é preciso orientar, é preciso se posicionar. E também concordo com a posição de que a hiperatividade é muito mais uma coisa social e comportamental. 90% dos casos que a gente atende não é clínico. É preciso entrar com disciplina, com noções de limite e de autoridade, e a gente já consegue encontrar uma solução para esse tipo de situação. Este é o programa Solução. Participe. Para isso, mande um e-mail para solução@tvviena.com.br ou ligue para o telefone 3323-2739. Nós vamos para um intervalo e voltamos em instantes. Fique ligado. Ao longo de 28 anos de história, a Casa Imobiliária em Assis se preocupa em construir o amanhã. Esse é o maior diferencial de uma empresa que tem tradição e trabalha desde já para estar no futuro. E com parceiros e colaboradores de confiança e credibilidade, a Casa Imobiliária tem prestado um excelente serviço à comunidade, que começa na abordagem ao cliente, acompanhamento e conclusão da negociação. É dessa forma que esta sólida empresa construi uma marca que em 2015 completa 28 anos. Experiência e know-how fazem da Casa Imobiliária uma referência quando o negócio é investir no futuro. Casa Imobiliária, um bom motivo para negociar. Estamos de volta com o programa Solução e o tema de hoje é Crianças e Adolescentes, como ser um bom pai para um bom aluno. Estou aqui hoje com o professor Rafael Ferreira da Silva, que é diretor do Colégio Adventista de Assis, e com a professora Jaqueline Santin, que é diretora do Colégio Comênios. Rafael, tal pai, tal filho. Será que não está havendo hoje uma omissão por parte dos pais tentando compensar um erro, um deslize ou uma ausência, e com essa compensação existe uma permissividade muito grande para o aluno e para o filho? Com toda certeza. Vivemos num momento onde os pais não têm tempo mais, né? Trabalham o dia todo, fazem horários diferentes, não conseguem acompanhar mais a vida do filho, ainda mais do aluno, como acontecia antigamente, como acontecia na nossa época, nos outros anos. Para compensar essa ausência, esse sentimento de culpa, de não conseguir estar com o filho, boa parte das famílias tentam comprar, talvez não conscientemente, mas acabam entrando numa dinâmica de dar coisas, fazer concessões para tudo ficar bem. E também eu creio que a professora deve ter a mesma opinião. Na nossa experiência no dia a dia, quando nós vamos conversar com um aluno, claro que está ali conosco, não é de coisas que ele está precisando. Então, quando a gente conversa ali com alguns casos em particular, coisas até traumáticas, o aluno, ele quer atenção, tempo, ele não quer tênis novo, ele não quer tablet, ele não quer celular. Porque isso ele pode ter facilmente, ele tem. Ele quer atenção, ele quer tempo, ele quer um olhar, ele quer bater bola com o pai, ele quer ficar com a mãe. As crianças hoje, elas estão carecendo muito disso. E aí os pais entram nessa dinâmica de conceder, ou de dar coisas, ou de conceder situações. Eu cito um exemplo, horário. Na minha época, pelo menos, a gente tinha horário para chegar em casa. Não é? Então hoje a gente vê crianças pré-adolescentes, 12, 13, 14 anos, sem hora para chegar. Ou chegando muito tarde. Então uma permissividade. Crianças que não fazem tarefas domésticas. Eu costumo trabalhar muito essa ideia de que uma criança tem que ser útil.
Então, isso começa em casa, ajudando a varrer o quintal, lavar uma louça, arrumando a própria cama, mas os pais não podem cobrar, porque estão ausentes. Então, tentam compensar essa ausência com coisas, com situações. Isso vai estragando a educação, vai estragando a formação do caráter. E aí a gente tem uma geração tão difícil na questão de disciplina, de limites, de apego ao trabalho. Por que trabalhar? Se ela foi acostumada a ter tudo na mão. E por isso que as coisas hoje são tão complexas, né? Essa impressão que a senhora tem também? E se nós formos pensar quem é o pai dessa geração, quem são esses pais? A gente tem que fazer uma análise social das gerações, partindo lá da geração tradicional, depois o Baby Boomers, geração X, Y, Z e agora a geração Alpha que está surgindo, Alpha ou A. Na maioria dos nossos pais, vamos dizer assim, 80% desses pais é a geração X, que são os pais que estão gerando essa geração Y e Z aí. E quem é a geração X? É uma geração insegura. É uma geração que viveu muitos conflitos, tanto político quanto econômico no nosso país, e que teve pais muito autoritários. Então nós saímos de um extremo e fomos para o outro. Então eu não quero ser autoritário como o meu pai foi comigo, mas em vez de ficarmos no meio termo, a gente foi damos muito direitos para os nossos filhos e poucos deveres para eles. E aí entramos nessa questão, além dessa situação econômica que o nosso país enfrenta hoje, de que tem que trabalhar fora para sustentar, e aquela sempre desculpa, o papai vai deixar você aqui porque tem que trabalhar, Então os valores são um pouco invertidos, mas resultado de uma situação social da qual todos nós somos vítimas. Todos nós somos vítimas. O pai é o culpado? Não, nós não estamos aqui para culpar ninguém, né? Talvez mostrar a realidade nua e crua, né? Mostrar esse self, trazer uma reflexão, né? Como Freud diz, esse self, eu comigo mesmo, sem florear, sem mascarar, mas, poxa, eu sou isso, eu tenho esses problemas. É uma geração muito dinâmica, a geração X, por ela ter enfrentado muitos desafios, por ter crescido no meio dos desafios, ela consegue superar qualquer situação. E essa situação dos nossos filhos, nós também podemos superar, desde que nos conscientizemos dos nossos problemas, das nossas falhas, e voltemos para o rumo e falamos, não, dá para fazer certo dessa forma. Eu acrescentaria, alguns autores chamam também de geração N, que é uma geração com dificuldade da negação. Então os pais, esses citados pela professora, não conseguem falar não, porque são inseguros, não foram preparados, escolheram ir em outra direção enquanto pais, né? Não tem tempo, estão ausentes. Então, esses filhos de hoje, isso dá até um pouquinho de medo, né? Vão se tornar que pais? Vão reproduzir que modelo? Até por isso que a gente acha importante essa parceria com a escola, para tentar equilibrar um pouco as coisas. E a questão do limite, né? O não. Se como pais nós tivermos noção do quanto o não é importante na formação dos nossos filhos, nós vamos ter tanto medo de dizer o não. O limite traz segurança, o limite traz firmeza. Poxa, meu pai sabe do que ele está falando, minha mãe sabe do que ela está falando, eu posso confiar nela. Então, em vez de nos sentirmos os malvados, por dizer não aos nossos filhos, nós estamos sendo heróis quando dizemos não. André, na década de 70, Sim. Foi feita uma pesquisa com pais, feita a seguinte pergunta: o que você deseja para o seu filho? A maioria respondeu: eu quero que ele seja uma pessoa de bem, década de 70. No ano 2000, foi feita a mesma pesquisa, com um grupo de pais, feita a mesma pergunta: o que você gostaria para o seu filho? Eu quero que ele seja feliz. Veja, para tornar e deixar uma criança feliz, não precisa de muita coisa. É só fazer o que ela quer, dar o que ela gostaria. Para tornar uma pessoa de bem, que é a noção da geração passada, é preciso ensinar, educar, disciplinar, impor limites. Os limites eles não aparecem naturalmente, você tem que posicionar. Eu percebo que as pessoas têm dificuldade com a ideia de limite. Como se limite e disciplina fosse uma coisa ruim. A Bíblia diz que Deus repreende a quem ama. Então as duas coisas estão juntas. Amor e limite e disciplina são coisas que caminham juntas. Não são coisas opostas. Ou eu amo ou eu disciplino.
ou eu educo. Pelo contrário. Certamente quem assiste e ouve deve amar o filho. Ama. Vai disciplinar, porque não quer que entre por um caminho errado. Não dá para escolher uma coisa ou outra. Só essa ideia de que eu posso escolher uma coisa ou outra já indica o caminho errado. É interessante todos esses pontos de vista, e eles dão ensejo à próxima pergunta, que é em relação à semeadura. Bom, em relação à semeadura, já que as crianças não estão acostumadas, crianças e adolescentes não estão acostumadas a terem obrigações, porque os pais estão poupando, né? As poucas que lhes são dadas, elas acham demais, mesmo porque ela acaba se comparando com um amiguinho que não tem nenhuma. Bom, de repente ela acha também que basta tirar nota. Bom, mas tirar notas você pode tirar de todas as formas. Você pode decorar, você pode colar, você pode chutar a alternativa. Isso cria uma falsa impressão de que tudo é muito fácil e muito simples. E depois, quando essa criança ela se forma e ela tem que então conquistar a sociedade, tudo se torna, parece, muito difícil, muito complicado. Aí ela não consegue colher aquilo que ela deveria ter semeado ou não semeou. Enfim, como trabalhar com essa questão? Eu acho que nenhum professor, assim como os alunos, não gosta de prova. Porque prova é algo assim que de forma alguma avalia o conhecimento do aluno, né? E infelizmente a nossa sociedade, a nossa realidade educacional, ela é muito dependente da nota. O pai cobra nota. Se você não tirar nota, você não vai passear nas férias. Se você tirar nota boa, você vai ganhar o presente. Então tudo é muito enfatizado com a nota. E nota não é sinal de que o aluno está aprendendo, não é recompensa para nada, até porque o aluno ele tem que ser avaliado dele para com ele mesmo e o desenvolvimento dele que ele teve, diante de todo o conteúdo, diante de toda a matéria apresentada, e muito mais, né, daquilo que ele tem se tornado como pessoa. Né? Do nosso compromisso como escola, tanto o Colégio Adventista quanto o Colégio Comênios, a formação para a vida. Né? Que tipo de pessoas nós estamos formando? Nós queremos que eles passem no vestibular, nós queremos que eles sejam o número 1 na medicina, na melhor faculdade, mas nós queremos que sejam homens e mulheres que contribuam para a sociedade de uma forma integral. Então isso não vale muita nota, não é importante a nota. E a lei da semeadura, aquilo que eu planto eu vou colher. Eu estou semeando nota, eu vou colher nota. Eu quero nota, eu vou ganhar nota. E o que mais? A nossa vida não é nota. Eu não olho para você e falo, você é... Talvez seja alguns conceitos, você é 10, você vale 10. Mas eu costumo dizer para os meus alunos, tem alunos que tiram 10, mas não valem 1. E eu tenho alunos que tiram notas baixas e valem 1000, de tão bons que são, e a gente consegue ver o potencial na vida deles. Então, semear o quê? O que eu estou semeando? O que eu estou semeando na vida do meu filho? O que eu estou exigindo dele é nota ou é aprendizagem? É conhecimento de mundo? É conhecimento da vida? O que eu estou tentando ensinar e fazendo com que ele aprenda? A nossa cultura local, nacional, não é da semeadura. Nós somos muito imediatistas. Eu quero agora. As gerações têm sido inseridas nesse contexto. Eu quero agora. Por quê? Porque eu preciso agora. E normalmente a gente não precisa daquilo que quer. Então, educação é semeadura. O que eu faço hoje para um aluno, o resultado só pode aparecer depois que ele sair da vida escolar. Vai aparecer enquanto adulto. Algo que eu fale para um aluno, talvez ele se lembre quando for pai. Mas é difícil, a gente que talvez viva por resultados, ou espere por resultados, é muito complicado você fazer algo agora para colher daqui 20 anos. Que empresa que sobrevive fazendo assim, né? Eu faço agora, eu quero resultado agora. Educação é um processo a longo prazo. Se a gente não tem esse olhar, a gente vai desejar fazer as coisas agora. E é mais fácil fazer as coisas agora, porque agora mesmo eu vejo os resultados. Então, em educação é preciso semear. E quando a gente semeia, com certeza a gente acaba colhendo. Pode demorar, mas a gente acaba colhendo. Este é o programa Solução. Ajude-nos a construir os próximos programas. Sugira novos temas. Para isso, ligue para o telefone 3323
2739 ou mande um e-mail para solução@tvviena.com.br. Vamos para um comercial, voltamos em instantes. Fique ligado. Só quem está há muitos anos no mercado de automóveis pode fazer um excelente negócio para você. Na Super Auto Multimarcas, você encontra veículos nacionais e importados, novos e seminovos, com as melhores condições de compra. Na Super Auto, o seu usado é super valorizado na hora da troca. Quer financiar? Não tem problema. Aqui o crédito é rápido e fácil e você ainda tem a certeza de encontrar as melhores taxas do mercado. A Super Auto é o lugar certo para você comprar ou trocar o seu carro. O maior estoque multimarcas. O que você está esperando para realizar o seu sonho? Aqui na Super Auto, o atendimento é diferenciado. Os veículos são de procedência, revisados e com garantia. Super Auto, aqui dá negócio. Estamos de volta com o programa Solução e o tema de hoje é crianças e adolescentes, como ser um bom pai de um bom aluno. Professores, me permite chamá-los assim, eu também sou professor, sou filho de professores e se alguém um dia falasse, André, escolhe um título, o meu título ia ser, me chama de professor. Então, toda a minha admiração e respeito aos dois. Eu trago aqui uma frase que já foi dita pelo Mário Sérgio Cortella, que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte, a visão de hoje é de que a família deve ajudar a escola na educação dos seus filhos. E ele disse que isso está invertido, né? Ele disse o seguinte, que a pergunta deveria ser, de que forma a escola pode ajudar os pais na educação dos seus filhos? Vocês concordam com isso? Totalmente. Porque o núcleo principal, da onde a criança vem, aonde começa, a base dela é a família. E então a escola é mais um lugar onde ela vai conseguir se desenvolver todas as suas habilidades. No entanto, a família é a base. Toda a sua estrutura, sua ideologia, sua filosofia de vida, suas crenças, a sua religião até mesmo, ela tem que ser fortalecida em casa e então ter a escola como suporte, como auxílio para isso. Quando esse papel se inverte, então a escola se sente impotente diante da situação, porque a gente não consegue educar essas crianças, até porque a quantidade de tempo que ela fica na escola é menor e a quantidade de crianças que nós temos na escola é muito maior do que em casa. E às vezes a gente ouve queixas de mãe falando assim, ele só obedece a professora. Em casa ele se comporta de um jeito e na escola de outro jeito, como se na escola se comportasse muito melhor do que em casa. E às vezes é isso mesmo que acontece. A escola está tendo que assumir esse papel, que não é o ideal, e nem é o que nós queremos como escola, assumir esse papel de família para que a gente consiga desenvolver algum trabalho. Só que enquanto isso, muito do acadêmico, muito do papel da escola, ideal da escola, se perde nisso também, fica defasado nessa questão, porque temos que assumir uma função que é da família. Então, é real essa afirmação de que a escola é auxiliar da família, e não a família da escola. É porque a gente tem essa noção, né, de que no passado era mais fácil, essa noção que não é totalmente verdadeira. É porque os alunos chegavam prontos, moralmente prontos, com aquelas noções de respeito, obediência, por favor, com licença, obrigado. Os professores, a escola, apenas se incumbiam da parte acadêmica. Não era necessário para um professor lá do passado corrigir um aluno, contribuir para a formação moral, ele ia reforçar os valores positivos. Hoje a escola, como instituição, está sobrecarregada. Um professor, como a professora acabou de citar, ele precisa dar conta do conteúdo acadêmico e ainda ensinar para um aluno, em mais 20, noções de valores morais, cidadania. É difícil. Eu costumo dizer para alguns pais, olha, o senhor, a senhora tem um e acha que é difícil, a professora, por um período mais curto, tem 20, de repente, dependendo do lugar, tem 30.
ela é a expectativa que existe é que ela dê conta de ensinar para aquele aluno formação de caráter, que ela contribui para a formação do caráter. Aí o aluno volta para casa prontinho. Não vai funcionar nunca. Não vai funcionar nunca. Então esse papel realmente está invertido. A escola, falando de formação do caráter, ela fica com uma pequena parte. É só para fazer o acabamento. Formação do caráter é papel da família. Agora, formação acadêmica é como se as escolas agora passassem a cobrar as famílias da formação acadêmica. Ó, eu quero que o aluno chegue aqui pronto. Eu só vou falar uma outra coisinha. É impossível, né? Cada um no seu papel, com certeza nós estaremos contribuindo para uma formação e uma geração de sucesso. Bom, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, o tema é bastante saboroso, eu gosto muito, sou professor também, como eu disse, e eu gostaria de abrir esse espaço para as últimas considerações. Ser pai e ser mãe, eu acho que é uma das maiores dádivas que nós temos como seres humanos, né, de termos um presente realmente vindo de Deus para nós. E nós podemos olhar para os nossos filhos com muita esperança, com muita expectativa, porque eu já ouvi uma frase há muito tempo atrás que dizia assim: a cada criança que nasce é sinal de que Deus não perdeu a esperança com a humanidade. Se Ele não perdeu, quanto menos nós. Que nós venhamos olhar para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, não só como um problema, estou com um problema, mas como um ponto fundamental para a solução de um problema que está aí. Então, pais, mães, professores, educadores, tios, avós, vale a pena. Vale a pena ensinar o menino no caminho que ele deve andar, porque quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. A Bíblia fala, né, em Salmos 127:3, herança do Senhor são os filhos. Os filhos estão emprestados para um propósito maior. E nesse propósito maior entra educação, formação. A escola deve se incumbir, pode e deve se incumbir de informação, de conteúdo acadêmico e contribuir com princípios para essa formação com valores morais. Que a gente nunca se esqueça disso. Aqueles que são pais, mães, estão ouvindo, famílias, que os filhos estão como um presente nas nossas mãos para nós cumprirmos aquilo que Deus espera na vida de cada família. E em parceria com a escola, que com certeza nós temos bastante para contribuir. Este é o programa Solução. Participe, ligue para nós no telefone 3323-2739 ou mande um e-mail para solução@tvviena.com.br. Eu sou André Zanotti e espero você num próximo programa. Até mais.